eu peço que você localize na Bíblia, na palavra de Deus, o texto registrado em Neemias, capítulo 4, versículo 6. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Traga a sua Bíblia, irmão, para a igreja. Qualquer hora eu vou enganar vocês aqui, vocês vão ficar na minha mão, hein? Deu reparado aí. Traga a sua para conferir. Confia no Diego, não? Eu não sei o que ele vai botar ali. Tá bom? Neemias 4, 6. Diz assim para nós. Então, continuamos a reconstruir as muralhas. E logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sanbalat e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então, eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias, atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles, e às suas autoridades, e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelos seus lares. Irmãos, quem já fez uma reforma em casa sabe como o negócio é difícil. Parece que sempre dá mais trabalho do que você imaginava, custa mais do que você planejou e demora mais do que você tinha combinado. Quem achou aí, irmão, um pedreiro que cumpre o prazo e que faz exatamente como foi combinado, trata ele com cuidado e carinho, guarda num cofre, porque está cada vez mais raro hoje em dia. Na reforma, tem poeira. Na reforma, tem barulho que nos incomoda. Na reforma, tem imprevistos que surgem pelo caminho. Reforma exige paciência, resistência e disposição para enfrentar os desafios inesperados. E na vida, não é diferente. Quando você decide colocar a casa em ordem, logo aparecem as vozes tentando desanimar. Você decide mudar de vida e logo surgem as pessoas dizendo que você não vai conseguir. Você dá um passo de fé e logo o inimigo tenta te puxar de volta. Quem já largou algum vício na vida sabe exatamente do que eu estou falando. É você parar e o diabo trazer pessoas que você nem sabia mais que existiam para tentar te derrubar novamente. Jesus, o nosso mestre, ele já tinha avisado: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele também escreveu: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Toda porta aberta, presta atenção, ela vem acompanhada de oposição. E talvez seja exatamente aí que você está hoje. Você já entendeu que precisa mudar. Você já entendeu que precisa reconstruir. Você já começou a levantar os tijolos. Mas junto com o trabalho vieram os ataques, porque o cansaço, ele é real. A oposição é real. As vozes que tentam nos desanimar, elas são reais. Mas eu vim aqui, igreja, para declarar: o Deus que chamou você para construir também é o Deus que te capacita para lutar. Se o inferno está incomodado, é porque o céu já liberou a promessa sobre a tua vida.
Nenhuma guerra vai paralisar a construção que Deus começou em você, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. E para não perder o costume, você pode repetir comigo assim: reconstruir, é esforço dobrado. O texto bíblico, irmãos, ele nos apresenta um cenário dramático. Jerusalém estava em ruínas. Os muros haviam sido destruídos pelos babilônios décadas antes daquele momento. A cidade, ela vivia exposta, sem proteção, sem dignidade. Para um judeu, irmãos, estar sem os muros é viver sem identidade, sem honra, sem segurança, sem proteção. E Deus levanta Neemias, um copeiro do rei, para liderar a reconstrução. E quando eles finalmente começam a levantar as muralhas, a Bíblia vai dizer: então, continuamos a reconstruir as muralhas. E logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Em outra tradução, vai dizer que o povo tinha o coração inclinado ao trabalho. E isso, irmão, é poderoso. Não era só pedra sobre pedra, era honra sendo restaurada, era a esperança voltando a nascer no coração daqueles homens e mulheres. Mas o mesmo texto mostra, irmãos, que à medida que o muro subia, a fúria do inimigo aumentava. Um homem chamado Sambalate, governador de Samaria, um outro chamado Tobias e outros povos vizinhos, diz que se levantaram com ira porque não suportavam ver a restauração de Jerusalém. Eles zombavam, ameaçavam, tentavam intimidar. E eu aprendo aqui algo poderoso, irmãos. Quanto mais você avança, mais as pessoas se incomodam. Quanto mais você avança, mais o inimigo se levanta. Você decide que vai restaurar a sua família e surgem brigas do nada. Você decide que vai voltar para a presença de Deus e aparecem distrações que você nunca tinha enfrentado antes. Você decide andar em santidade e parece que a pressão ela aumenta em 10 vezes. E quando resolve voltar para a igreja, ou quando você resolve se firmar e ter um compromisso com Deus, começa a guerra. Na hora do culto, vem a dor de cabeça. Na hora do culto, o filho fica doente. O padrão inventa de você fazer hora extra. No dia do culto, o ônibus atrasa. A roupa não serve mais. A chave some, a internet cai. O cachorro, o bendito cachorro, você abre o portão e ele foge. E você tem que ir atrás dele. É como se tudo conspirasse para você ficar longe da vontade de Deus para a tua vida. Você quer levantar sua fé, mas precisa lidar com tentações. Quer organizar a tua vida financeira, mas de repente aparece do nada aquela conta, aquele boleto inesperado. Você quer saber o quão difícil é a reconstrução? Pergunta para um casal que está ferido pela indiferença. Pergunta para um casal que está moído pela falta de amor. Pergunta para um casal que está rasgado pela traição e que tenta recomeçar. A verdade, irmãos, é que muitos param no meio do processo porque eles acreditaram numa mentira. Muitos param no meio do processo porque eles acreditaram que reconstruir seria fácil. E eu quero pedir perdão para você se você vai sair daqui desiludido. Mas se você espera a calmaria para recomeçar algo na tua vida, presta atenção, você vai morrer esperando. Porque cai na real, essa é a vida. Você precisa aprender a segurar o tijolo com uma mão e a espada com a outra. Você precisa trabalhar e lutar ao mesmo tempo. Eu me lembro uma vez lá em casa que a gente precisou refazer as paredes sem derrubar a laje. E o pedreiro disse, olha, é melhor pôr tudo no chão, é mais fácil derrubar tudo do que fazer isso que vocês querem. Porque aí o esforço é dobrado. Reconstruir exige esforço dobrado, irmãos. Pensa comigo, manter um casamento é difícil. Manter um casamento é esforço. Mas manter um casamento depois de você ter caído em adultério é esforço dobrado. Se você quer se manter longe das drogas, é esforço.
Mas depois que você experimenta um cigarro de maconha, uma carreira de cocaína, pensa comigo, irmãos, o esforço é dobrado. Manter a vida financeira em ordem hoje em dia está muito difícil, mas depois que você se afunda em dívida, depois que você compra um monte de coisa que não precisava no cartão de crédito, depois que você se enfia em jogos de internet, em tigrinho, pega dinheiro com agiota, limpar o teu nome é esforço dobrado. Cuidadamente, irmãos, exige muita disciplina. Mas depois de uma crise de ansiedade, depois de uma depressão profunda, se reerguer é esforço dobrado. Criar filhos hoje em dia não está fácil. Mas depois que eles estão feridos, rebeldes, reconstruir esse relacionamento é esforço dobrado. Estar firme, irmãos, na igreja, na fé, com Deus, já demanda constância. Mas depois de esfriar, depois de parar de ler a palavra, depois de deixar de orar, ter uma vida nova com Deus é esforço dobrado. Versículo 17, irmãos, vai dizer que o povo, com uma mão fazia a obra, e com a outra segurava a espada. Uma mão tinha material de construção, e na outra mão tinha uma arma de guerra. Deus está dizendo hoje para nós, irmãos, é uma mão na obra e a outra mão na espada. É ao mesmo tempo. Você luta contra o cansaço, contra as vozes que desanimam, contra a zombaria de quem não acredita em você, com a zombaria de quem acusa você. Eu acho que é por isso que Paulo diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, igreja. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. A pressão é real, mas a derrota não é inevitável. Levanta a tua cabeça, porque se os inimigos estão se levantando, é sinal que o muro está subindo. Se zombam de você, é porque algo de Deus está chegando na tua vida. Nenhuma oposição vai parar o que o Senhor começou. Você pode declarar comigo em voz alta, levanta a tua mão assim. Diz assim, eu não vou parar a construção na minha vida. Eu não vou ceder para a oposição. O que o meu Deus começou, Ele vai terminar. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Você pode repetir assim comigo? Fechar as brechas. É lutar pela minha casa. E agora o texto vai mostrar pra gente um avanço, irmãos, do povo. Um avanço estratégico. O texto vai dizer que primeiro eles oram e montam guarda. Ele diz, oramos ao nosso Deus e colocamos homens de vigia, de dia e de noite. Depois encaram a realidade do cansaço e do entulho. O texto diz, os carregadores já estão cansados. Há muito entulho. E então Neemias posiciona famílias nas partes baixas, nas brechas, aonde ainda não está reparado. Coloca famílias armadas. Você consegue perceber a ordem? Primeiro a oração. Depois a vigilância. Depois a consciência, a lucidez daquilo que está nos atrapalhando. E por fim, posicionamento das pessoas certas nos lugares certos. Isso não foi improviso. Isso foi estratégia, irmão. Não foi pânico. Foi liderança debaixo do temor do Senhor. A proteção era reforçada. Era. Mas aonde que era reforçada? Aonde o muro estava baixo. Aonde ainda não tinha sido reparado. Aonde a muralha ainda não havia sido reconstruída. E eu entendo, irmãos, que aqui não é sobre pedras e muros. É sobre brechas. E quais têm sido as tuas brechas? Tem gente reforçando demais. Aonde o muro já está alto. Mas deixando de lado as brechas. E presta atenção, irmãos. Satanás, ele não derruba um muro erguido pela fé. Ele entra, pelas brechas que você deixa aberta. Eu não sei qual é a tua, mas se tu não proteger lá, é por ali que ele vai entrar. Para de colocar reforço aonde já tem muro alto. Reforça as brechas da tua vida. Eu sei que tu é bom na guarda do dia do Senhor, tá ótimo. É importante erguer muro aí, mas como anda o conteúdo que você anda vendo na internet? Tá bom, eu sei que tu é bom na abstinência, é mestre, é PhD em Levíticos, mas os teus olhos, para onde é que eles têm focado? É brecha de amargura, é brecha de conversas tóxicas, é brecha de finanças descontroladas. E Neemias colocou gente certa, nas brechas certas. Mas eles ainda confessam. Eles dizem, ainda tem muito entulho. Tem entulho que atrasa a obra, irmãos. Hábitos que não combinam com o novo de Deus para a tua vida. Histórias que você carrega. Culpa que você já recebeu o perdão, mas você insiste em manter ela no teu coração.
Relacionamentos que ocupam espaço, mas que não agradam o Senhor e a sua vontade. Obra com entulho não anda, irmãos. E hoje é dia de limpar a área. Hoje é dia de tirar o peso. Hoje é dia de jogar fora aquilo que não ajuda. Hoje é dia de abrir espaço para o muro subir, igreja. É uma mão na obra e a outra na arma. Então trabalha e guerreia. Faça a terapia, faça e leia a Bíblia. Estude, ajuste o seu orçamento, ajuste, mas jejue. Converse dentro da sua casa, mas orem juntos. Não é ou, é e. É edificar e vigiar, é vigiar e edificar, igreja. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Ah, pastor, mas o inimigo ele é mais forte do que eu. Ah, pastor, mas o inimigo ele é implacável, eu não consigo. Eles também pensavam assim. Neemias percebeu que o povo estava preocupado também. E sabe o que é que ele disse para quem estava com medo? Ele trabalhou na memória, eles tinham esquecido, me parece, que eles haviam esquecido a quem eles serviam. E ele diz, não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelo seu lar. Pastor, tá difícil demais. Então lembre como o Senhor é grande e terrível. Luta! Luta pela tua família! Não deixa as brechas abertas! Luta pelos teus filhos, pelo teu casamento! Luta pela tua casa! Irmão, quando a motivação é aquele que mais amamos, a coragem ela volta. Quando a referência é Deus, o medo perde a voz. E eu vou repetir para vocês o que Paulo disse aos Coríntios. Ele disse assim, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Chegou a hora, igreja, de você assumir o seu posto. Chegou a hora de você tirar o entulho. Chegou a hora de você pegar a espada, reerguer a muralha da tua casa na presença do Deus que nunca perdeu batalha. Salmo 33 vai dizer, nenhum rei vence por ter um exército poderoso, nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força, não são os cavalos de guerra que ganham a batalha, a sua grande força não pode salvar ninguém, é o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor, Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus o Senhor, Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso escudo, o nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito, nós confiamos nele porque Ele é santo. Oh Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Glória a Deus, irmãos. E eu queria encerrar dizendo que por mais que você limpe, o entulho vai sempre existir. Sabe por quê? Porque a obra em mim não terminou. A obra nessa igreja não terminou. A obra na tua vida ainda não terminou. Enquanto nós estivermos nessa terra, sempre vai ter algo para ser tirado de nós. Enquanto nós estivermos nessa terra, sempre vai ter algo para ser consertado. Sempre vai ter alguma brecha para ser fechada. Porque nós somos uma obra em construção. Tijolo sobre tijolo. Até o dia em que o Senhor Jesus voltar. E Paulo diz que a obra em nós, que é boa, diz ele, se completará no dia de Cristo Jesus. Sabe o que significa? Que enquanto ele não voltar, ainda vai ter coisa para ser tratada. Áreas para serem limpas. Muralhas para serem erguidas. Sempre vai ter entulho. Mas é ele que está construindo em nós. Sempre vai ter entulho, mas é Ele quem tira o peso, igreja. Sempre haverá brechas, mas Ele é o nosso escudo. Sempre haverá inimigos, mas Ele já venceu todos eles na cruz. Sempre haverá cansaço, mas Ele renova as minhas forças como águia. Sempre haverá lágrimas, mas Ele enxuga todas elas com a sua mão. Sempre haverá voz dizendo que não dá, mas Ele diz para mim e para você, a minha graça te basta. Eu não sei se você entendeu essa noite, mas o papo aqui não é sobre o tamanho da muralha. É sobre o tamanho do Deus que nós servimos, igreja. Não é sobre a força dos inimigos, é sobre o poder do Senhor que peleja por nós. Essa noite, eu vou fechar as brechas da minha casa. Essa noite, eu vou lutar e reconstruir ao mesmo tempo. Mas eu também vou lembrar como Deus, o Senhor, é grande
e terrível.